Bom, vamos começar fazendo uma pergunta aqui para o Davidson. Davidson, é melhor comprar ou alugar uma casa na área rural inicialmente? Existem pessoas em diferentes estágios, diferentes passos, com diferentes situações, e nós vemos que existem, na realidade, as duas opções. O conselho geral para aqueles que não têm ainda essa habilidade, que estão aprendendo, sempre seria ou alugar ou estar em algum local que pudesse ser cedido uma casa em caráter provisório. Porque no período, como é uma transição, é importante que seja algo provisório. Existem aquelas pessoas que já possuem uma terra ou que recebem por herança aquela terra, né, ou abre-se uma porta para uma compra. O conselho é apenas para não estarmos negando uma oportunidade que Deus nos dá. Deus é quem sabe se estamos prontos para aquilo ou não. No nosso caso, quando nós buscamos quando Deus nos levou para uma pequena propriedade rural, Ele sabia que nós estávamos prontos e que precisávamos de uma escola. Então é muito mais esse o aspecto ali. As compras iniciais, geralmente, elas estão longe desses conselhos que nós colocamos aqui, porque nossa visão ainda é míope. Nós precisamos, às vezes, como um bebezinho, né? O bebezinho leva alguns meses para passar a enxergar direito. E nessa questão do campo, nós somos, via de regra, bebês. Não faz parte da nossa vida. Obrigado, Davidson. Eu queria agradecer a presença do Giancarlo, nosso amigo. Ele já foi diretor dessa escola, estudou no Heartland, e ele acabou de chegar e acabamos de convidá-lo para traduzir o irmão Bob, que aliás chamei de pastor Bob ontem, mas em algum sentido todos nós somos pastores. Nós temos nosso pequeno rebanho familiar, então somos pastores em qualquer sentido, mas o irmão Bob, ele não é um pastor da nossa igreja, mas é um fiel servo de Deus que veio para cá para nos dar orientações e mostrar o que fez através de sua vida. Ele foi aos 16 anos, mudou-se para o campo e lá vive até hoje, vivendo do campo, na mesma propriedade que ele mudou quando tinha 16 anos. Bom, eu queria complementar a resposta do Davidson, para muito cuidado com os irmãos terem, quando forem ver propriedades através de corretor. Eu vou dizer para os irmãos que eu sou corretor de imóveis. Eu fiz o curso, fiz a prova, tenho a carteirinha, nunca exerci a profissão, mas exerci por um período muito curto. Mas o corretor de imóveis, o interesse dele é vender a propriedade. É igual a pessoa que, você vai na loja, tudo fica bom, você já viu? Você põe uma blusa, tá linda em você. Você põe, nossa, caiu bem para você. Tudo fica bem para você, desde que ela venda, tá tudo bem para você. Então, corretor de imóveis não tem esses princípios que nós temos. Ele pode até ser um corretor sincero, ele pode ser até uma pessoa honesta, mas ele não tem os nossos princípios, ele não sabe quais são os nossos anseios. Então, não vamos... Tem uma família que foi num domingo cedo, no domingo à tarde tinha comprado a propriedade, comprou a primeira que viu, e quando ela nos contou onde era, então, foi mais triste ainda. Tudo contrário ao que foi explanado aqui. Sem água, perto da cidade, pequeno, sem local para cultivar, caro. Ou seja, se você está no centro de São Bernardo, onde um apartamento de 60 metros vale 200 mil, você vê uma área grande valendo 50 mil, você acha que é baratíssimo, mas não é, tem que ver o valor de cada lugar. Bom, pela graça de Deus, o vendedor desistiu da venda, não quis continuar a venda, ele devolveu o sinal e tal, mas Deus ainda fez um milagre. A gente tem que ter mais cuidado para não comprar por impulso, não comprar na emoção. Eu gostaria de fazer a pergunta para o irmão Bob. Exceções. Como nós devemos tratar as exceções com respeito a sair da cidade? Haverá exceções? Quem são as exceções? Eu posso me eleger uma exceção? Eu mesmo posso dizer eu sou uma exceção? Quem é que elege a exceção? Quem são as exceções? Se é que existem. Well, as in all questions regarding our duty to God, we need to come to God to find the answers. Para todas as questões, nós deveremos primeiramente ir a Deus para termos as respostas. And we do find some explanation of exceptions in the writings of inspiration. E realmente encontramos algumas exceções nos escritos inspirados de Ellen White. Now some of these we may not notice unless we're looking for them. Nós não vamos notar a menos que estejamos procurando por elas.
But we are told that in the final developments of events that there will be people who will be imprisoned. Nós somos ditos que nos momentos finais da história desse mundo haverão pessoas que estarão em prisão, presas. So you may be stuck in a prison in the city. Talvez você esteja preso na cidade. And of course you wouldn't be able to get out. Logicamente você não seria capaz de se retirar da cidade. But I don't think those are the kind of exceptions that we're talking about here. Mas é claro que não é esse tipo de exceção que nós estamos falando aqui. We do find some other exceptions that are discussed in the inspiration. Nós também encontramos outras exceções que são ditas na inspiração. In the cities there are to be mission stations such as health food restaurants and healthful remedies, natural treatment. Nas cidades devem haver instituições ou lugares de missões como restaurantes naturais e tratamentos naturais para alcançar as pessoas nas cidades. There are to be places where work is done of a missionary nature in the cities. Então existe uma obra missionária a ser feita nas cidades. And these need to have workers who are maintaining them. E para fazer este trabalho precisa-se de obreiros para dar continuidade e realizar esses trabalhos na cidade. But if you study the instruction, the workers are to be people who have mature Christian experience and are able to withstand many of the influences in the city. Mas ao estudarmos as instruções, esses obreiros que devem estar nas cidades devem ser cristãos maduros para serem capazes de subsistir às tentações que existem na cidade. And they are also to have periods of time when they go away from the city and they can gain re-strengthening of their spiritual experience. Eles também precisam de tempo para se retirarem da cidade, de tempo em tempo, e ganhar forças espirituais e depois retornar às cidades e continuar o seu trabalho. And there are to be associated with these centers in the cities for missionary work, outposts that are away from the cities. E com estes trabalhos missionários que estão localizados na cidade, devem haver outros trabalhos no campo para dar assistência à obra que está sendo realizada na cidade. There is actually a statement that says that the cities are to be worked, but should they be worked by people living in the cities? Tem uma citação que diz que as cidades devem ser trabalhadas, falando do trabalho evangélico, mas os obreiros devem permanecer nas cidades? No, the people should live outside of the cities and work in the cities from outposts. As pessoas deveriam, os obreiros deveriam morar fora das cidades e então ir para as cidades e realizar a sua obra. A location like this institute here would be an example. Essa localidade dessa instituição é um exemplo. It is close enough to be able to go and work in the city and then to come back. É perto o suficiente para trabalhar na cidade e depois retornar para o campo. But most of the people who are considering whether they are an exception of living in the city are not thinking in regard to missionary work, they're thinking in regard to convenience and financial. Mas a maioria das pessoas que acham ser uma exceção em termos de deixar as cidades não estão avaliando necessariamente o trabalho missionário na cidade. Eles estão se considerando uma exceção porque eles estão preocupados com a sua conveniência e o seu trabalho. The exceptions will be much more clearly seen if we recognize that the people who the Lord may have to stay in the city for a little while don't want to be there. As exceções podem ser reconhecidas quando aqueles que devem estar nas cidades, na verdade, não queriam estar lá, mas por circunstâncias e pela obra do Senhor ali permanecem. But they feel called to endure the things that exist in the city in order to do the work the Lord has called them to do. Mas eles sentem que foram chamados para suportar as aflições que existem na cidade, as agruras da cidade para fazer a obra de Deus. And so we need to examine our hearts and ask, why would I want to stay in the city? Então nós precisamos examinar os nossos corações e nos fazer a seguinte pergunta: por que eu quero permanecer na cidade?
The council is also very clear that families with children should not stay in the city. O conselho também nos diz que famílias com crianças não devem permanecer nas cidades. There are statements indicating that developing the spiritual experience of children is 10 times harder in a city than it is in a country setting. Há citações que diz que o desenvolvimento do caráter moral da criança é 10 vezes mais difícil se elas estiverem na cidade comparado com o campo. And I think most families living in a city would verify that. E eu creio que muitas famílias que moram hoje nas cidades podem concordar com isso. Now we can look at two examples in the Bible that compare country environment and city environment. Nós podemos ver dois exemplos na Bíblia que compara o ambiente do campo em contraste com o ambiente da cidade. And you remember the story of Abraham and Lot. Você se lembra da história de Abraão e Ló? Abraham lived in the country. Abraão vivia no campo. In fact, he lived in a tent. Na verdade, ele morava em uma tenda. He was a man with a lot of wealth and prosperity. Ele era um homem muito rico e próspero. But he still lived in a tent. Mas ainda assim ele vivia em uma tenda. And we read that there was a dispute between the herdsmen of Abraham and the herdsmen of Lot. E nós lemos nas Escrituras que havia uma disputa entre os trabalhadores de Abraão e os trabalhadores de Ló. And Lot pitched his tent towards Sodom. Então Ló escolheu colocar a sua tenda em direção a Sodoma. Now he was still living in a tent. Ele ainda estava vivendo em uma tenda. But did you notice what eventually happened? Mas você percebeu o que eventualmente aconteceu? He kept going closer and closer until finally he was living in Sodom. Vagarosamente ele foi se aproximando da cidade até se ver em Sodoma. And eventually he wasn't living in a tent anymore, he was living in a house in Sodom. E eventualmente ele já não estava mais vivendo na tenda, mas estava vivendo em uma casa dentro de Sodoma. It was much more convenient and much more comfortable. Era muito mais conveniente e confortável para Ló. And in the process he lost his family. E neste processo ele perdeu a sua família. And you know the story, I don't have to go into the details. Você conhece a história, então não entrarei em detalhes. But Lot had less evangelistic influence living in the city than Abraham did living out in the country. Mas Ló teve uma influência evangelística muito menor do que a influência de Abraão vivendo fora da cidade. It was from Abraham that the inhabitants of Sodom and even the king of Sodom recognized the power of the true God. Foi através de Abraão que os habitantes de Sodoma reconheceram o Deus verdadeiro. So there are really not many exceptions about living in the city. Então, na verdade, não existem muitas exceções para permanecer nas cidades. The question is, what steps do we need to take to try to remove ourselves from the influence of the cities? A questão é quais são os passos que precisamos tomar para tirar os laços ou a necessidade de permanecermos na cidade. Now, I told the story a couple nights ago about the experience of our family moving to the country. Algumas noites atrás eu falei sobre a experiência da minha família em ir para o campo. And we didn't live in a city as you usually think of a city. Nós não morávamos em uma cidade como geralmente as pessoas pensam de uma cidade. But we had many of the influences and environment of the city because we lived in a neighborhood with many houses. No entanto, nós tínhamos muitas influências da cidade porque naquela vizinhança havia muitos moradores. And we spent over 2 years looking for a piece of property in the country that would be clear that the Lord was leading us to. Então nós passamos pelo menos 2 anos procurando uma propriedade que nós poderíamos certificar que era Deus que estava guiando. The encouragement I want to give is we mustn't give up. Encorajamento que eu quero deixar é nós não devemos desistir. We must pray earnestly. Devemos orar fervorosamente. And we must keep asking the Lord, where is the place you have in mind? E deveremos continuar pedindo ao Senhor onde é o lugar que você tem em mente. Amém. Eu só queria fazer um comentário também que no livro
O Ministério da Alimentação Saudável, que está apenas em inglês, ele traz um perfil daqueles que deveriam estar nos restaurantes na cidade ou nas igrejas que permaneceram nas cidades, que seriam pastores e obreiros da nossa igreja, a Igreja Adventista. E ali ela fala que não deveriam ser famílias com crianças, não deveriam ser os adolescentes, não deveriam ser pessoas doentes e muito menos idosas, com filhos pequenos. Então veja que ali haveria um grupo e que deveria ser trocado. Era apenas para passar um período. Então seria talvez famílias, casais, por exemplo, jovens adultos, firmes na fé, que estariam ali como num campo missionário. Então vejam o perfil como é que seria traçado. Também gostaria de dar um pitaco nessa resposta. Tenho um amigo que está na cidade, eu conversei com ele não faz muito, ele falou, olha, eu estou ganhando muito dinheiro aqui. E com o dinheiro que eu ganho, eu posso ajudar a obra, eu estou financiando pregadores e tal, obreiros, e ajudando. Então, se eu sair daqui, eu vou deixar de ganhar o que eu ganho aqui e não vou poder ajudar. Aí, para esse amigo e para quem talvez pense assim, eu respondo, Deus não precisa do nosso dinheiro. Do Senhor é todo ouro e toda prata. Ele precisa do nosso coração, da nossa disposição de obedecê-lo. Amém. Ok? E também, lembrando que Patriarcas e Profetas fala que o trabalho que Ló fez na cidade, ele poderia ter feito muito mais se morasse fora da cidade. Sim, nós nunca, irmãos, tivemos tanta oportunidade de testemunhar de Deus quando depois que nos mudamos para o campo. Tem alguma pergunta da plateia? Por favor, irmã. Eu queria perguntar o seguinte. O lar não deve ser separado. A gente não pode separar o lar, porque tem um princípio muito forte envolvido nisso, né? E o que deve haver é oração intercessória. Orar muito, fervorosamente, para que Deus atue no seu marido. E não só isso, irmã, como já começar a viver onde você está, os princípios da vida no campo. Faça uma pequena horta, faça um jardim. Se você tem lá meio metro de terra, planta uns tomates, faça uma salada do seu tomate. Ele vai começar a desfrutar das gotinhas, entendeu? Do que é a vida no campo. Sem insistência e sem ficar falando igual a Dalila, né? Aquela, conta Sansão, conta, até que ele contou. Né? Então não é por aí, não é pelo cansaço, mas é pelo amor. E pela oração intercessória, Deus faz milagres. Vamos imaginar que a irmã faça aquele projeto que eu dei de mudança para o campo, mas nesse projeto a restauração e a conversão do seu esposo em primeiro lugar. Porque isso deve ser um projeto familiar, né? Nunca forçado. Então não considera uma exceção não, irmã. É apenas um passo um pouquinho diferente do convencional. É diferente de filho, viu, irmã? Filho obedece. Né? Tem que falar, eu não vou porque meus filhos não querem, mas o filho não manda. Quem manda é pai e mãe. Agora os pais obedecem os filhos. Onde se viu isso? Isso é um erro tremendo. A gente tem que conscientizar os filhos, orientá-los e dizer que eles têm que obedecer. Afinal de contas, eles comem onde? Quem os sustenta? Eles têm que obedecer. Agora, marido e mulher é diferente. A gente tem que ter acordo. Não havendo acordo, oração e amor. E testemunho. E enquanto isso, vai estudando, irmã. Vai se equipando, fazendo curso, aprendendo, experimentando no seu pequeno laboratório. Que logo Deus vai fazer um milagre na sua vida. Herbert tem alguma. Herbert e depois o irmão São Levi. duas perguntas da internet. Uma da Joyce. Ela é de Curitiba, do Paraná. E ela tem 2 filhos pequenos, um de 4 e um de 7. Ela diz o seguinte: se eu for para uma área rural, posso colocar meus filhos numa escola pública mais próxima ou devo viajar até uma escola adventista? Dependendo do local, a única escola é pública, né? No interior. Olha, Joyce, querida, eu sugiro que você estude bastante o que Deus fala para a educação dos filhos na nossa época. Não acredite no que eu estou falando. Busque por você mesma as orientações de Deus para a educação dos filhos nesta época. Se você entrar no site do IEST, www.iestrj.org, você pode acessar um congresso que foi feito há um ano atrás sobre educação. Lá tem uma porção de palestras dirigidas exatamente para esse caso. Mas eu posso lhe adiantar que não é nem na escola e nem em nenhuma escola. A melhor educação para os seus filhos é no lar. A melhor pessoa para educá-los é você. Assim como Jesus e João Batista foram educados pelas suas mães. Porque as escolas não tinham mais condições de educá-los. Então, pensa que esse é o melhor lugar para eles aprenderem em casa.
Tem uma outra pergunta do Jefferson, também é de Foz do Iguaçu. Olá, Jefferson, bom dia. Ele também está perguntando para vocês, para o Deana, acho que especificamente. Ele diz o seguinte: no livro Serviço Cristão, Ellen White mostra o primeiro motivo na escolha de uma propriedade deve ser o espírito de serviço. Ela diz que as famílias se mudem para vilas onde não exista pouca ou nenhuma luz. Luz aí do ponto de vista bíblico, teológico mesmo, Sim. da verdade presente. Minha pergunta ou a dele: não corremos o risco neste processo de buscarmos a saída para o campo, de perdermos este foco principal? Eu não entendi bem a pergunta. De deixar de evangelizar as vilas e cidades que não têm adventista, é isso? Você pode ir para o campo, como foi falado agora, você se muda para o campo e trabalha na cidade. Você não precisa morar na cidade para evangelizar a cidade. Mas pode evangelizar o campo nesse meio Você tempo pode também, é a evangelizar mesma o coisa. campo, evangelizar qualquer lugar sem morar ali. Você muda-se para o campo e evangeliza onde precisa. Um dos critérios para a nossa mudança, que nós pedimos para Deus, foi para ir para um lugar sem presença adventista. E Deus nos colocou num lugar sem presença adventista. E hoje, graças a Deus, temos várias famílias lá, adventistas. E pessoas estudando. Já fizemos conferência lá no lugar. Nossos vizinhos já sabem a mensagem. É possível, não só é possível, como é nosso dever, fazer esse evangelismo. Mas não necessariamente precisamos morar no lugar onde não há presença adventista. Ele comentou aqui, enquanto vocês estavam falando e está ouvindo, ele já escreveu aqui. E ele disse o seguinte, que porque o Deana colocou os critérios, não colocou? Sim. Talvez, eu acho que ele entendeu que o Deana colocou numa ordem de prioridade. Talvez, acho que não foi. Não, o primeiro Não, eu imaginei que não foi. É só uma listagem, não é? A única coisa que Deus falou, que é o primeiro, que eu coloquei lá como vizinhança, é que o primeiro é nós estarmos longe das influências das cidades. Mas eu acho que ele entendeu que você colocou em ordem de prioridade. E a observação foi que ele fez, se a primeira da prioridade não seria ir para lugares com pouca luz. É porque ele leu isso no Serviço Cristão. Não, ele tem razão. Tanto é que nós colocamos lá na motivação, né? Estava lá atrás já. Isso está acima de tudo. Então, Jefferson, a sua colocação é importante, fixar, né? Acho que não ficou claro e tem valor, claro. Mas a motivação da pregação, ela está acima de todas. Essa é a nossa missão. Ela deve ser inerente a cada decisão que for tomada. I would highly recommend reading the little booklet Country Living, which I understand is available in Eu Portuguese. recomendaria aos irmãos a ler o livrinho pequeno que é Vida no Campo, que está disponível na língua portuguesa. Because it discusses in there reasons for living in the country versus living in the city. Porque existem lá essas questões sobre viver no campo ou viver na cidade. I just wanted to make a brief comment about the schooling issue also. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre educar as crianças. Now, when our family moved to the country, homeschooling was illegal in most of the states in the United States of America as well. Quando a minha família se mudou para o campo, educar no lar as crianças era ilegal na maioria dos estados dos Estados Unidos. A homeschooling movement has developed in America, and homeschooling is now legal in most states. E o movimento de educar os filhos nos lares tem crescido muito nos Estados Unidos e agora se tornou legal na maioria dos estados. I have been to different countries where homeschooling is illegal. Eu já estive em muitos países onde educar no lar é ilegal. And that may be the case here in Brazil as well. E aqui pode ser a mesma situação no Brasil. I stayed with a family in Germany. Eu fiquei com uma família na Alemanha. Now, it became illegal to homeschool during the time of Hitler. E era ilegal educar no lar na época de Hitler. And those laws have been maintained on the books ever since Hitler's time, and they are strictly enforced today. E essas leis permaneceram na Constituição até os dias de hoje. And the family I stayed with were homeschooling. A família que eu fiquei, eles educavam seus filhos no lar. They were an Adventist family, of course. Eles eram adventistas. And they would be called in to meet with the government officials. E eles foram chamados para prestar conta ou depor perante os oficiais de justiça. And they were required to pay a fine.
e foram requeridos a pagar uma multa. But they made some appeals and they drug the process out long enough that it was almost near the end of the school year before they finally got a settlement and paid the fine. E eles tentaram recorrer várias vezes para tentar prolongar o processo e desta forma terminar a educação de seus filhos. And then the next year they went through the same thing again. E no próximo ano eles foram no mesmo processo outra vez. And so this had happened for about 3 years. E eles foram através desses processos por 3 anos. And the fine was increased significantly each year. E a multa estava crescendo de forma significativa a cada ano que passava. But they were able to delay the process until near the end of the school year, and then it was that they paid the fine. E eles foram capazes de postergar o processo até o final do ano letivo do 3º ano. Então, finalmente, eles conseguiram pagar aquela multa. But at the time that I stayed with them, they said, we are not going to be able to afford continuing to pay the fine. Mas, na época que eu fiquei com eles, eles me disseram que não seriam capazes de continuar pagando aquela multa So mais. they were considering moving to another country. Então, eles consideraram a mudar para outro país. But there were other families who were homeschooling and able to stay below the radar of government official scrutiny. Mas havia outras famílias que estavam também educando seus filhos nos lares e estavam conseguindo driblar a justiça. And because of more freedom in the United States, a lot of research has been done comparing the academic and character development of homeschool children with public school and church school. Da liberdade que existe nos Estados Unidos para educar os filhos nos lares, tem havido muitas pesquisas e muitos dados em relação à comparação que existe de crianças educadas nos lares e em escolas públicas. And the research is showing that parents are the best teachers even when they're not certified and they don't have all the teacher training that some people suppose is necessary. E as pesquisas testificam que os pais são mais capazes de educar os seus filhos, mesmo não tendo nenhuma forma de treinamento ou capacitação, do que as escolas tradicionais. And homeschool children, if it's done by conscientious parents, will end up far superior in their moral and scholastic development. Educar no lar pode ser o desenvolvimento moral de forma muito mais eficaz se for feita por pais consciosos e cuidadosos. And it's worth considering that option in a country setting where there's not as much likelihood of scrutiny and interference. Então eles consideraram esta opção, se mudar para um país onde não existe tanta interferência na educação dos filhos. Gostaria de falar para a Joyce, de Curitiba, acessar o YouTube, o Google lá e veja Kleber Nunes, com C, Kleber com C, Kleber Nunes, Educação em Casa, coloque essas palavras e você vai ter muita orientação sobre alguém que já passou por esse desafio e que os filhos hoje estão brilhando na carreira como profissionais, sem terem sequer pisado uma escola de 3º grau ou uma escola profissionalizante, estão ganhando concursos aí que, olha, dá gosto de ver. Falam inglês fluentemente, estudando em casa. Kleber Nunes, não esqueça de ver esse nome. Grande abraço, Kleber, se você estiver nos ouvindo. Que Deus te abençoe. Ok, irmão Levi. Repetindo a pergunta, né, para aqueles que estão nos assistindo. O irmão Levi perguntou a respeito da questão de não podemos comprar e vender em breve, e isso nos impedir o deslocamento por questão dos combustíveis dos nossos veículos. E se seria algo que seria pecado, ou estaríamos agindo certo se plantássemos, por exemplo, cana-de-açúcar para fazermos combustível, certo? Então, existirão essas possibilidades? Eu diria que a nossa primeira preocupação deve ser comida. Enquanto não formos autossustentáveis na parte alimentar, todas as outras coisas são secundárias. Não podemos nos esquecer disso. Então, não deixemos isso nos vendar os olhos. Como já tivemos um momento áureo na nossa família e conhecemos em outros lugares, nosso carro andar sem combustível. Então, eu creio que isso é algo que, se for algo imprescindível, o Senhor Deus resolve. Mas, sim, pensando pelo lado humano, se for do desejo, se Deus abrir a porta para a produção de combustível, o álcool nós entendemos que é o combustível mais fácil de ser produzido, em relação ao biodiesel. E a área para sustentar o veículo por um ano, um veículo,
seria 10 mil metros quadrados de cana-de-açúcar. E você precisaria investir aproximadamente hoje 50 mil reais numa pequena usina de álcool. Então não é algo assim desprezível, né? É um investimento razoavelmente grande em área e recursos. Fora o risco de explosão, então é necessário ter um certo conhecimento, com vários cuidados. Combustíveis explosivos, nós temos muitos receios mesmo. Não diria que é pecado nem falta de fé, irmão Levi. Né? Mas assim, os cavalos, as carroças, caronas, oportunidade do testemunho, serão, eu creio que, modelos mais usados. Lisane, por favor. A pergunta da Lisane é até que idade os filhos devem estudar em casa, né? Ou a partir de que idade eles deveriam, se é que deveriam, buscar uma formação fora do lar, mesmo tomando seus cuidados de que o lugar seja um local bom para se estudar. The experience of the Waldenses is given as an example of some who would seek further education in like a university type setting. O exemplo dos valdenses podem nos dar a entender sobre essa questão de buscar uma educação além daquela recebida no lar, na universidade. You can read this in the book Great Controversy. Você pode ler isso no livro O Grande Conflito. It was not based on the desire of a young person, but rather on the qualities, capabilities, and spiritual experience that their elders would see in them. A decisão para isso não era baseada no desejo daquele jovem obter uma educação nas universidades, mas na verdade os mais velhos identificavam qualidades em alguns jovens e ali orientavam eles, logicamente amadurecidos em sua fé, a buscarem educação em uma universidade. And one of the things that was mentioned there in Great Controversy was that their purpose in going to university. Uma das coisas mencionadas no Grande Conflito do propósito para eles irem para a universidade was to enable them to have a better understanding of the culture, society, and the different levels of people in society and how to meet them for doing missionary work. Era para que eles pudessem aprender sobre a cultura, sobre a sociedade e conseguir se identificar com eles para melhor evangelizar as cidades. And so there was always an underlying purpose of how to more effectually do missionary work. Então sempre havia esse propósito principal que era como conseguir fazer o trabalho missionário de forma mais eficaz. And that's why the spiritual experience and capabilities of the young person needed to be carefully evaluated by those with mature experience. E é por isso que as capacidades espirituais e também intelectuais desses jovens devem ser consideradas por aqueles mais maduros antes de aconselhá-los a irem para universidades. Now this question came up quite a bit in early days of Adventism, and Ellen White wrote quite a bit about it. Essas perguntas surgiram muito no pioneirismo da Igreja Adventista e Ellen White escreveu sobre isso. And she made reference to many young people who, after going through Adventist schools, then would go to other schools of the land to gain further education. Ela fala sobre jovens que frequentaram as escolas adventistas e depois foram para escolas seculares para continuarem a sua educação. And she said many were losing their spiritual experience by doing this. E ela disse que muitos estavam perdendo sua experiência religiosa ao praticarem isso. And she also indicated that even developing the experience and training needed to be someone like a physician. Ela também escreveu sobre a necessidade de pessoas serem treinadas como médicos para executarem a obra. That it should be not for the purpose of having a higher paying job or more influence, but rather to fulfill a missionary purpose. E o propósito não era para ter um salário melhor no final do mês, mas para fazer a missão de Deus. Now, one other thing to consider also Outra coisa a se considerar também is that in the development of training and experience, there may be things not specifically covered in a Bible-based educational program.
Ao nós considerarmos a nossa experiência educacional, tem coisas que não foram detalhadas na Bíblia e no espírito de profecia. For example, the understanding of electronics or the understanding of Por mechanics. exemplo, a compreensão de eletrônicos ou mecânica, isso não está descrito na inspiração. And there should be two things considered, I think. Deve haver duas coisas a considerar, eu penso. There should be among God's people those with experience and capability that could give instruction as far as possible in these lines. Tem que haver dentro do povo de Deus pessoas capacitadas a dar instruções nessas linhas de trabalho. But then in addition, it may be necessary to gain the capabilities that would be useful in a particular line like that to find other sources. Mas também há necessidade de adquirir mais conhecimento nessas áreas e conseguir mais materiais ou fontes de conhecimento. But again, the experience spiritually and the advice of those with spiritual maturity should be sought. Outra vez, o conselho daqueles que são mais maduros na vida e na vida espiritual também devem ser procurados nesses casos. Ou seja, a faculdade não é para todos. É só para aqueles, os mais consagrados, os pais indicam, entendem que vão fazer um trabalho para Deus ali, vão se preparar para o trabalho para Deus, é isso? Ok, Correto. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer a última consideração, abrir aqui para o Davidson falar sobre um assunto de quantas famílias devem se juntar para ir para o campo, Davidson? 2, 3, 1? Como é que é essa história assim? A gente ouve muito falar que 2, 3 famílias devem se juntar, mas o que você tem, que você pesquisou na inspiração? E com essa pergunta a gente encerra. Se os irmãos tiverem mais alguma pergunta, guardem para amanhã, nós vamos ter novamente amanhã. Pessoal da internet também, se tiver mais alguma pergunta, pode registrar, a gente responde amanhã. Muitos têm comentado a respeito de irem 2 ou 3 famílias e, na verdade, como seria a saída, porque alguns não gostam e temem sair sozinhos. Então querem se unir, famílias amigas. E por que não 4? Por que não 5 famílias? Por que não ir sozinho? Fui pesquisar esse texto e a primeira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos da internet aqui é que amanhã, para a próxima mesa redonda, se alguém encontrar esse texto, pudesse trazer para nós, porque eu pesquisei esse texto e não encontrei. Pode ter sido alguma falha, mas o que eu encontrei aqui? 2 princípios-chave. Primeiro, onde houver subsistência, vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade, 1 ou 2 numa localidade, para trabalhar com missionários. Isso está no livro Testemunhos Seletos, página 3, volume Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Então isso aqui não é para o campo, geralmente que é o que eu conhecia, por isso eu vou pesquisar. Quando se fala em 1 ou 2 famílias para um projeto missionário, famílias já bem firmadas na cidade. Então existe uma saída específica para um projeto missionário, famílias bem firmadas na verdade. Então esse é um ponto. Segundo item, com relação, está no livro Medicina e Salvação, página 302. Diz assim, não é tempo de estabelecer colônias. Então não é tempo agora de se estabelecerem colônias. A obra deve ser levada rapidamente de cidade em cidade. A luz que tem sido deixada sob o alqueire deve agora ser tirada e posta no velador para que ilumine a todos os que estão na casa. Então, com relação ao campo, assim, o que nós temos é não estabelecer grandes colônias. O que são colônias? Né? Grandes ajuntamentos de pessoas, vilas. Então vamos imaginar grupos aí que começam a estabelecer um tamanho mais do que uma pequena igreja, se fosse pensar assim. Então esse é o que nós não devemos fazer. Abaixo disso, Deus terá um plano para cada um. O importante é sempre que os projetos, como já foi colocado aqui, sejam feitos dentro da privacidade, da individualidade, para que lições sejam aprendidas nas famílias, ora cooperando, ora agindo sozinhos. Né? Então, sendo luzes. E o ideal, nesse sentido de espalhar, é que não sejamos todos vizinhos colados um no outro. Eu tenho um certo temor quanto famílias que se juntam para comprar uma terra e dividi-la entre eles. Às vezes, 2 famílias pegar e dividir, talvez em algumas situações... Mas, cuidado, nós precisamos estar separados. E até 2 km, 5 km de distância, causam um grande efeito missionário. E ao mesmo tempo em que estamos juntos para cooperar, nós já estamos separados o suficiente para sermos luzes. Essa era a consideração. Okay.